Fala pessoal, vamos estudar agora o que é, essa moeda, a Bitcoin. Essa aula ela vai servir também para você entender as outras criptomoedas, tá? Então não vai ter uma outra aula para as outras criptomoedas, porque a lógica é muito parecida, tá? É óbvio que a Bitcoin, por ser a principal criptomoeda, por ser aquela que deu fama para esse mundo, ela é a que tem a maior chance de cair na nossa prova, tá? E tem muita coisa sobre Bitcoin na atualidade, que provavelmente vai ser o que vai cair. Mas antes de chegar nessa parte, vamos entender aqui, tá? O que é a Bitcoin e algumas coisas importantes. O primeiro ponto que você tem que saber, apesar de óbvio, tá? É que a Bitcoin ela é uma criptomoeda, uma moeda digital. Ou seja, não existe Bitcoin físico. O real, por exemplo, a moeda brasileira, você consegue ter uma nota de R$ 20, uma nota de R$ 50 na mão. Você não consegue ter um Bitcoin na mão. É uma moeda que só existe virtualmente, é uma moeda que só existe digitalmente. Parece, um conceito bobo, mas é muito importante você entender isso. Se porventura cair na redação esse tema, você precisa colocar essas palavras, você precisa colocar que é uma criptomoeda, que é uma moeda digital. Beleza? Esse é o primeiro ponto para a gente já deixar aqui bem consolidado. A segunda questão que é muito importante você saber é a diferença da moeda convencional para a moeda digital. Moeda convencional é a moeda que a gente já conhece, aqui no nosso exemplo do Brasil, o real. A moeda convencional, ela pode ser transacionada de forma física. Como eu falei, existe o dinheiro físico. Eu posso pegar uma nota de R$ 20 e ir no mercado comprar alguma coisa. Já na moeda digital, não. Eu não tenho essa possibilidade de realizar transações físicas. Todas as transações de uma moeda digital ocorrem no campo eletrônico, tá? E na moeda convencional, que também pode acontecer, transações pelo método eletrônico, como cartão de débito, transferência, Pix, tem intermediários, tem bancos, tem órgãos reguladores por trás. Na moeda digital, não. A transação ela é eletrônica e, a princípio, sem intermediários. Vai de uma pessoa diretamente para outra. Beleza? Entenderam bem? Isso é importante você saber, tá? A diferença são coisas simples, mas você precisa entender e isso está muito óbvio para você. A diferença da moeda convencional para a moeda digital. Indo adiante, a gente precisa entender que tanto o Bitcoin quanto as outras criptomoedas são moedas descentralizadas. O que acontece? Se você está comigo assistindo o curso, você viu conhecimentos bancários e a gente falou muito sobre a atuação do Banco Central, a atuação do Banco Central na política monetária. O Banco Central ele é o responsável por garantir o poder de compra do real. Tá? Isso não acontece nas criptomoedas, não tem ninguém responsável por garantir o poder de compra. Isso tem coisas positivas e coisas negativas. Aqui a gente fica muito dependente, quando digo aqui, enfim, moeda convencional, também seria a mesma coisa nos Estados Unidos ou em outro país. As moedas convencionais, elas ficam muito dependentes da autoridade monetária daquele país. E se a autoridade monetária daquele país cometer algum erro, a moeda se desvaloriza muito. E em relação às criptomoedas, não tem ninguém centralizando esse ajuste nessa política monetária, e a política monetária se dá simplesmente por conta da oferta e da procura. Tá? Então, não tem ninguém influenciando, nenhum ente, nenhuma entidade influenciando na valorização ou não das criptomoedas. Tá? E aqui um ponto que está muito em voga, que você precisa saber, que é a mineração dos bitcoins. O que acontece? Tá? Como é que um bitcoin ele é criado? O bitcoin ele é criado através de cálculos matemáticos. Na aula anterior, a gente estudou blockchain e o Bitcoin utiliza esse sistema. Então, a gente viu que sempre que cria um bloco, ele cria com informações anteriores, com todas as informações anteriores a eles, e se gera um novo bloco.
A cada novo bloco, tá, gente, de maneira bem crua, só para vocês entenderem. A cada novo bloco criado, surge ali uma possibilidade de você incluir dados, né, nesse bloco. Então é como se a cada novo bloco surgisse um novo Bitcoin. E quem encontrou esse bloco ganha esse Bitcoin. Só que é muito difícil fazer isso. Por quê? Como a gente viu, conforme a rede ela vai crescendo, conforme a cadeia vai crescendo, você precisa ter a informação de todos os outros blocos. E isso é muito difícil. E como é que se descobre isso? Através de diversos cálculos matemáticos. E esses cálculos matemáticos são realizados por supercomputadores. E é esse processo de desvendar o algoritmo, de criar um novo bloco na blockchain, que é esse processo de mineração dos bitcoins. Tá? Então, o que você precisa entender? Que a mineração dos bitcoins é feita através de cálculos, cálculos matemáticos complexos, tá? E esses cálculos matemáticos complexos são realizados por supercomputadores. Bacana? Conseguiu entender? Então, beleza. O que você tem que ter entendido até aqui? Que Bitcoin é uma criptomoeda, as diferenças entre uma moeda convencional e uma moeda digital, uma criptomoeda, que as criptomoedas são descentralizadas, ou seja, aqui, né, não tem atuação do Banco Central, de nenhum Banco Central, tá? E que a mineração dos bitcoins é feita através de cálculos matemáticos super complexos, realizados por supercomputadores. Tá? Isso que você tem que ter entendido até aqui. E a gente vai ver agora os riscos do Bitcoin, os riscos das criptomoedas, que é isso que interessa. Vale sempre lembrar, tá, que a gente está fazendo uma prova para uma instituição financeira regulada pelo Banco Central. Então, os bancos, né, eles sempre, por mais que já seja possível aplicar em criptomoedas pelos bancos, eles sempre vão defender a moeda local, tá? A regulação local. Então, a grande chance aqui de cair alguma coisa na prova é exatamente nessa parte dos riscos do Bitcoin, até porque tem um dos riscos que está muito em evidência. Vamos lá, dois na verdade. Quais são os riscos do Bitcoin? Primeiro, a volatilidade. Brian, o que é a volatilidade? É a variação, tá? Então você pode ver, abre aí no Google, gráfico do preço do Bitcoin e coloca aí no último ano. Você vai ver que sobe muito, que cai muito, que sobe muito, que cai muito. Por quê? O mercado é assim, não tem ninguém controlando essa moeda, tem ninguém atuando para que ela mantenha o poder de compra. Então ela pode cair muito. Da mesma forma que não tem ninguém segurando a valorização dela. Então ela é muito volátil, muito mais volátil do que o real, muito mais volátil do que o dólar, muito mais volátil do que qualquer outra moeda. Tá? Então volatilidade em termo financeiro é isso, essa variação. Tá? Quanto mais variar um ativo, maior vai ser a volatilidade dele. Um outro risco, tá, é a questão da perseguição governamental. Recentemente, a China, né, ela começou a ir atrás de mineradores, tá, para mineradores de bitcoins, para deixar isso meio explícito, para fazer o fechamento desses locais, proibindo transações com Bitcoin. Começou a se ter uma grande perseguição, tá, e uma regulação que prejudica o Bitcoin. Então isso também é um risco. Imagina você estar num país onde você tem a moeda, né, mas você não consegue utilizá-la, ou então você faz um grande investimento para fazer um trabalho de mineração e seu equipamento é apreendido, não pode funcionar. Então tem esse problema de perseguição governamental. Aqui, gente, a minha maior aposta está principalmente considerando a atualidade. Impacto ambiental. Tá? As criptomoedas geram um grande impacto ambiental. E nessa hora você deve ter falado, Brian, você está maluco. Como que uma moeda digital pode influenciar no meio ambiente? Vamos lá. Quando eu falei de mineração dos bitcoins,
eu falei que esse processo ele é realizado através de cálculos matemáticos muito complexos, realizados por supercomputadores. Tá? Supercomputadores demandam uma grande quantidade de energia, uma quantidade absurda de energia. E esse consumo de energia gera um impacto ambiental muito grande, tá? Porque precisa se aumentar, né, a produção de energia e aí a gente tem, né, questão de a nossa matriz energética, né, mundial, não falando agora só do Brasil, é muito mais suja do que limpa, né? Então essa necessidade de energia para conseguir, né, manter essas estações de mineração gera um grande impacto ambiental. É por isso que algumas empresas que começaram a aceitar Bitcoin deixaram de aceitar Bitcoin por conta dessa pressão de responsabilidade socioambiental, tá? E também, né, uma coisa também que pode cair, também está muito em voga, são as questões de fraudes, tá? Aqui no Brasil está uma enxurrada de pirâmides financeiras se passando por trades, né, de bitcoins ou coisa do tipo. Então é muito comum, por ser um mercado não regulado, por ser um mercado pouco conhecido, é um mercado que tem um espaço muito grande para fraude. Beleza, gente? Eu bati muito aqui na tecla de Bitcoin, mas isso serve para todas as outras criptomoedas, tá? Algumas em maior grau, outras em menor grau, mas é o que você precisa saber do assunto, tá? O objetivo aqui da aula não é esgotar o assunto Bitcoin, porque ele é um assunto muito amplo, tá? Muito amplo, muito incrível, tem muita coisa para falar sobre ele. Só que aqui, como sempre, respeitando vocês, esse é o conteúdo que tem a maior chance de cair na nossa prova, é o conteúdo que a gente precisa entender para estar competitivo no concurso do Banco do Brasil. Beleza? Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Um forte abraço e bons estudos!